Olá, meu povo, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, no dia 10 de outubro, pontualmente às 7h30, né? Estamos gratos a Deus por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido, né? Estamos aí há exatamente 82 dias de 2022, né? Como vocês podem ver, meus caros, o ano de 2021 passou depressa, né? Está passando depressa, né? Bem, observamos, meus caros, inicialmente que os dias estão sendo encurtados, né? Mas isso faz parte do processo, tá? Vamos em frente, que é importante que assim seja. E hoje também, meus caros, é dia de quê? Da nossa live da EBD. A nossa já oficialíssima live da EBD, né? E desde a semana passada nós começamos a estudar um novo trimestre. Este aqui, o quarto e último trimestre das lições bíblicas de adultos do ano de 2021, cujo tema central é o apóstolo Paulo, suas lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, né? Esta é a nossa revista trimestral, a última do ano. A cada 3 meses nós temos uma, tá? Só para quem não está familiarizado aí com isso. Aqui também em nossa mão o livro que serviu de base para esta lição, por isso que tem a mesma capa, né, os dois, né? A lição foi tirada deste livro, né? Enfim. Então, meus caros, vamos avançar, né? Na semana passada, nós vimos aqui sucintamente, né, um pouco do mundo do apóstolo Paulo, né? Como é que era o mundo em que ele viveu, né? Trouxemos aqui alguns aspectos, né, do Império Romano, fizemos uma abordagem histórica, cultural, né, política e também religiosa, né? Ou por que não dizer espiritual, né? Enfim, falamos um pouco sobre o caráter da pregação de Paulo, né? A estratégia do Senhor Jesus Cristo para o ministério do apóstolo Paulo, enfim, né? Trouxemos aqui mais uma introdução, uma lição introdutória ao nosso trimestre, tá? Deixa eu só... Isso. Só... Tá bom. E é isso, meus caros, né? Estamos aqui exatamente com este propósito. Acho que sou eu. Pronto. Agora sim, melhorou um pouquinho, né? Enfim. E hoje, dia 10, nós vamos estudar a lição de número 2, né? Que ainda é uma continuação da lição passada, né? Abordando um outro aspecto. O título da nossa lição está aí invertido para vocês, mas eu vou ler, tá? Saulo de Tarso, o perseguidor, né? O nosso textuário está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 1, que assim está escrito: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
A verdade prática assim nos diz, né? A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história, né? Enfim, meus caros. Então, esta é a lição que nós iremos estudar hoje, tá? E a nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Inicialmente, nós iremos para o capítulo de número 8, versículos 1 ao 3. Depois nós saltaremos para o capítulo 22, versículos 4 e 5. E por último, saltaremos para o capítulo de número 26, versículos 9 ao 11. Vamos lá. Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, no caso, né? Enfim. E fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e aqui, embora não diga, né, crianças também, os encerrava na prisão. Agora, vamos para o capítulo 22, versículos 4 e 5. Persegui este caminho até a morte. Caminho aqui com C maiúsculo, tá? Prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, né? Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Agora, vamos saltar para o capítulo 26, versículos 9 ao 11, também de Atos dos Apóstolos, tá? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Nossa irmã Viviane Andrade, seja bem-vinda, minha querida irmã. Cadeira cativa aqui na nossa live, acenei aqui para a senhora. A paz do Senhor Jesus seja contigo, minha querida irmã. Presença costumeira aqui nas nossas lives, está sempre compartilhando, sempre nos apoiando, né? Muitíssimo obrigado, minha querida. Somente Deus poderá recompensá-la pelo empenho em nos ajudar neste trabalho. Tranquilos? E já que falamos em compartilhar, peço a vocês que nos assistem, compartilhem, porque vidas precisam ser alcançadas, tá? E a você que ainda não é evangélico, que nos assiste aí, né? Muito obrigado pela atenção, peço que continue conosco e, querendo, no final, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilos, meus caros? Bem, como nós dissemos, semana passada falamos um pouco aqui sobre a vida de Saulo, né? A lição aqui cita, né, Saulo de Tarso, né? Como já sabemos e falamos aqui semana passada,
Tarso era uma região, uma província lá da antiga Cilícia, né, que pertencia, na verdade ainda pertence à atual Turquia, né, e lá foi onde este moço, ainda moço, né, um jovem chamado Saulo, viveu boa parte da sua vida e foi trazido ainda novo para Jerusalém por intermédio de seu pai, para que pudesse assim estudar nas melhores escolas daquela região, né? Falamos aqui também sobre a escola de Hillel, onde Paulo exerceu a sua vida acadêmica, né? Sobretudo aos pés de Gamaliel, nós falamos isso aqui, né? E ali Paulo tornou-se um fariseu zeloso, né? Que aqui já é a deixa para o nosso primeiro ponto do nosso roteiro, tá? E nós vamos ver também que Paulo, além de fariseu zeloso, ele era um judeu fervoroso, tá? Nós vamos ver isso aqui, né, no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, né, no versículo de número 3, tá? Não está na leitura bíblica em classe, por isso nós faremos uso dele. E aqui já começando o nosso tradicional tour pela Bíblia. Ângelo Silva, bem-vindo, meu caro. Obrigado aí por esta honraria, pela ilustre presença, né? Enfim, diz assim o trecho: quanto a mim, sou varão, judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Viram? Então aqui, Paulo já começa, aqui é um trecho ainda do discurso de defesa de Paulo perante as autoridades, né? Aqui já é Paulo já convertido, tá? Mas não vamos falar da conversão de Paulo hoje, né? Amém, meu querido, a recíproca é verdadeira. É também meu grande irmão e amigo, né? Amizade aí das antigas, né? Uma amizade que já atravessa a barreira do tempo. Né? Enfim. E nós vemos também que Paulo, ele era um homem bastante voltado à religiosidade, né? à observância estrita da lei mosaica, né? Ele era um praticante natural da lei mosaica, né? Nós vamos ver isso, inclusive, sabe onde? Em Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 14, que novamente o apóstolo Paulo ele invoca aqui a sua condição de perseguidor da igreja. E em breve nós vamos trazer algo aqui que vai remontar um pouco mais sobre essa questão da perseguição. Mas não vai ser hoje não. Na hora certa vocês vão saber o que é. Tá? Aqui, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Viram aqui? Então aqui nós vemos que além de ser um judeu fervoroso, um fariseu zeloso, Paulo era praticante da lei mosaica e ele, inclusive, meus caros, o comentarista, inclusive, traz isso aqui, né? Ele destaca que o apóstolo Paulo era extremamente
zeloso e ele acreditava, inclusive, que estava fazendo a vontade de Deus. E por esta razão ele perseguia, né? Ele perseguia a igreja. Ele acreditava, inclusive, que nosso Senhor Jesus Cristo era alguém amaldiçoado e que quem o seguisse estava blasfemando de Deus. E por que ele acreditava que o Senhor Jesus era amaldiçoado? Por causa do que está lá em Deuteronômio, capítulo 21. A gente vai lá rapidinho em Deuteronômio, tá? No Antigo Testamento, né? No capítulo de número 21, né? Livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, capítulo de número 21 e o versículo de número 23, tá? Aqui nós vamos ver uma narrativa interessante, onde Moisés assim escreve, né? O seu cadáver não permanecerá no madeiro, ó. Mas vamos voltar ao 22, para a leitura ficar mais coesa. Diz assim o 22. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurarás no madeiro. Madeiro, né? Olha aqui, já apontando profeticamente para a cruz, né? O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado, olha aqui, é maldito de Deus. Viram? Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Saulo interpretava isto aqui ao pé da letra. Ele acreditava que o Senhor Jesus era maldito por causa disto. E até mesmo por conta de uma profecia do profeta Isaías, né? Em que se refere ao Senhor Jesus Cristo também, né? Vocês vão ver isso lá, tá? Em Isaías, né? O profeta, ele fala exatamente isso, né? Que é uma referência ele já aponta exatamente para a figura de Cristo. Por quê? Porque nós bem sabemos que Cristo foi aquele que foi crucificado e morto por nossos pecados, né? E Paulo retoma esta ideia exatamente em Gálatas 3, versículo 13, né? Nós vamos voltar lá em Gálatas, né? Para a gente ver essa referência na qual Paulo ele cita aqui, rememorando Deuteronômio. Querem ver? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Viram? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui, Paulo já interpreta isso conforme a revelação do Espírito Santo. Mas, no contexto anterior à sua conversão, ele traduzia esta fala, né, ao pé da letra. Ele acreditava que Jesus era amaldiçoado porque foi crucificado e morto, né? Note-se que o apóstolo Paulo, antes da conversão, ainda aqui como Saulo, na condição de perseguidor, ele conhecia a lei. Nós vimos aqui semana passada sobre a formação acadêmica e religiosa de Paulo, né? Nós falamos isso aqui, batemos bastante nessa tecla, né? A formação de Paulo, né? E ele fazia questão de deixar claro isso, né? Aqui. Inclusive, né? Observe aqui o que o comentarista escreve sobre essa questão que eu acabei de falar. Ele diz assim, ele aqui, Paulo, né? Vamos retomar aqui o parágrafo anterior, tá?
Ele começa dizendo assim: os motivos que levaram Saulo a tornar-se um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo. Guardem essa palavra, tá? Zelo destrutivo. Guardem isso aí. Essa locução adjetiva. É isso mesmo, irmã Viviane, a senhora que é professora aí, né? A senhora sabe bem o que estamos falando, né? Bem, e ele diz, era o zelo destrutivo que ele tinha pela Torá. Torá, para quem não sabe, era o corpo de legislação e preceitos religiosos do judaísmo, tá? Ele conjugava os 10 mandamentos e outras leis que o Senhor Deus havia trazido para o povo. Reunia, inclusive, os 5 livros de Moisés, né, o Pentateuco, como nós conhecemos, né? Enfim, e outras ordenanças que o Senhor estatuiu para o povo santo, né? Pois bem, e o comentarista acrescenta: ele considerava um escândalo, ele aqui, Saulo, tá? Ele considerava um escândalo o anúncio dos cristãos de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. A ideia era de que alguém que fosse suspenso no madeiro, numa cruz, no caso, né, ele coloca entre parênteses aqui, estaria sob a maldição de Deus. E ele cita exatamente Deuteronômio 21, 23, como nós lemos aqui. Tá? E por isso, para Saulo, Jesus foi um blasfemo e não podia ser o Messias, pondo em dúvida tudo o que ele cria. Ele cita aqui até uma expressão interessante, que ele diz que Saulo era, entre aspas, um touro bravo que ninguém conseguia deter, né? Enfim. Então, meus caros, observe aqui, né? Por que eu falei para guardar essa palavrinha mágica, zelo destrutivo? Né? Porque Paulo, ele agia de forma meramente humana. Tá? A sabedoria de Paulo naquele contexto ali, enquanto ainda era o Saulo, o perseguidor, era uma sabedoria meramente humana. Tá? Era um homem conhecido pela sua arrogância, pela sua prepotência, né? Pelo saber em demasia, né? De sorte que nos embates acadêmicos ninguém podia sobrepujá-lo em termos de argumentação. Né? Ninguém conseguia sobressair-se a ele, né? Enfim, e ele, com toda essa autoridade que ele tinha, né? Com toda essa ousadia, com toda essa audácia que ele tinha, né? Ele obteve respaldo dos magistrados, dos grandes da época, né? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, que essa câmera tem sido uma luta, né, para deixar ela alinhada, tá? Não tem sido fácil, mas a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir. Você vai ficar no lugar certo, pronto. Não está 100% ainda, mas enfim, está melhor do que o que estava. Então, meus caros, observem que Saulo, com toda essa ousadia, com toda essa autoridade, esse respaldo dos grandes da época, ele se tornou o perseguidor implacável, né? Tem até um filme com esse título, curioso, né? Enfim, perseguidor implacável. Nós vamos ver isso aqui mesmo na nossa leitura bíblica em classe. Vocês podem ver aí no versículo 3, né? Capítulo 8, versículo 3. Quem não estiver com a lição pode acompanhar pela Bíblia, tá? Se tiver uma Bíblia aí à mão, né?
diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. O que é assolar? Assolar é afligir, tá? É causar aflição, causar dor e sofrimento, tá? Era uma das características da perseguição de Saulo à igreja, tá? Ele perseguia de forma assoladora, isto é, né, de forma a impingir sobre os perseguidos uma terrível aflição, de sorte que os levasse a lamentar e até a negar a fé, né? Era como ele, Saulo, fazia, tá? E nós vamos ver isso aqui, né? Um pouco mais, né? De forma bem mais emblemática, né? E ele, inclusive, ele vai citar aqui, né? Nos versículos, no capítulo 26, versículos 10 e 11, né? Que está na leitura bíblica em classe. Vamos pegar do 9, né? Para deixar a leitura bem redondinha. Ele diz assim, ó: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E, quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Né? Aqui era como se Paulo comemorasse por cada morte que ele realizava. Né? Imagina. Então, assim, meus caros, nos dias em que Saulo era o perseguidor, a igreja primitiva sofreu muito, né? Muito mesmo, tá? Vocês vão ver também aqui ainda que ele já dando testemunho, né? Observe que esses versículos que nós lemos aqui no capítulo, tanto no capítulo 22 de Atos quanto no capítulo 26, né? Já são a narrativa dele, o testemunho dele, né? Ele já convertido, contando como foi a sua vida pregressa, tá? E nós vamos ver também ele falar sobre isso lá na Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Né? E aqui, inclusive, nós vamos ver que ele se considera um homem blasfemo. Tá? Olha o que ele diz. Né? Vou ler do 12 para a leitura ficar coesa, tá? Ele diz: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Aí ele diz no 13: a mim, que dantes fui blasfemo, viram? E perseguidor e opressor. É. Maria Correia, seja bem-vinda. Bom dia, guria. Pois é, eu falo assim com ela, meus caros, porque ela é gaúcha, tá? Aí o gaúcho se dirige assim, né? Chama de guri, né? Guria, enfim, né? Então ela me chama assim de guri porque é da tradição lá dos gaúchos, tá? Enfim, para vocês entenderem, né? Aqui, cadê? Onde ele tá? Aqui. Blasfemo, perseguidor e opressor. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Viram? Então aqui, Paulo reconhece a sua ignorância. Quando falamos ignorância, leia-se aqui desconhecimento acerca da verdade de Deus, tá? Da verdade absoluta de Deus, e acerca da mensagem da cruz, o evangelho da cruz, tá? A mensagem de Cristo, né? A revelação de Cristo. Ele desconhecia isto, até porque para ele conhecer era necessário que ele tivesse o Espírito Santo em sua vida, né?
Era necessário que o Espírito Santo de Deus o revelasse, como de fato o fez, né? Mas isso a gente só vai ver com mais detalhes semana que vem, a partir do momento em que nós vamos estudar a conversão dele, tá? Não vamos cantar a pedra antes do tempo, né? Enfim, destacamos essa passagem porque aqui Saulo, ele ainda está na condição de blasfemo. E aqui, nesse contexto lido na Epístola a Timóteo, ele reconhece essa condição de homem blasfemo, perseguidor e opressor, tá? Essas, inclusive, são as principais características da campanha, né? Da campanha persecutória de Saulo, tá? Ai, irmão, que expressão difícil, persecutória. Persecutória, meus caros, é uma locução adjetiva, tá? Que traz a ideia de perseguição, né? Campanha persecutória, uma locução adjetiva, tá? Enfim, né? Bíblia também é cultura, meus caros. Enfim, brincadeiras à parte, né? Então nós vamos ver o seguinte, que aqui Saulo, ele perseguia a igreja sem nenhum pudor, sem dó nem piedade. Ele matava homens, mulheres e, embora o texto aqui não diga, né, também crianças, né? Isso aqui já é relato histórico, né, dos historiadores que viveram nos dias lá de Saulo, né, e que trazem esses relatos, né? Homens como Eusébio de Cesareia, que viveu nessa era aí, né, dos pais da igreja, né? Eusébio de Cesareia foi um dos pais da igreja, né? Juntamente com ele, Jerônimo, Orígenes, Cipriano de Cartago, entre outros nomes, né? Santo Agostinho, que foram homens fiéis a Deus que vieram imediatamente após a era dos apóstolos, tá? Já aqui no primeiro século, né? Alguns deles no primeiro século da era cristã, né? Enfim, e outros já no início do segundo século, tá? Então, meus caros, observemos que Saulo, essas são as principais características persecutórias da campanha de Paulo, né? Ele exercia, né, uma espécie de intolerância religiosa. Já já a gente volta a retomar isso, tá? A falar sobre isso. Pois bem, chegamos agora a um ponto importante, né? Falar um pouco sobre a perseguição à Igreja de Cristo, né? Por meio deste Saulo, que começou lá em Jerusalém. Nós vamos ver aqui, isso está inicialmente aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 1, a parte B do versículo, que diz assim: E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E aqui, no capítulo 9 agora de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o seguinte, né? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Inclusive, esse versículo é o nosso textual da lição, tá? E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém.
Enfim, viram aqui? Então agora, este perseguidor já empreendeu uma campanha já legalizada, institucionalizada, tá? Para acabar com a Igreja de Cristo. Só que, meus caros, Saulo, naquele contexto ali, não sabia que esta igreja a qual ele perseguia estava debaixo de uma promessa gloriosa, feita por ninguém menos que o próprio Jesus Cristo. Sabe onde nós vamos ver esta promessa? Vamos voltar aqui no Evangelho de Mateus, tá? Capítulo de número 16. Inclusive, nós já vimos isso aqui em outra ocasião, mas nós vamos retomar, porque hoje é propício, né? Nós vamos vir aqui. Aqui. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Tá? Diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Sobre esta pedra. Quem era esta pedra? A pedra era o próprio Cristo. Tá? Quem vai confirmar isto, curiosamente, é o próprio Saulo, né? Já convertido. Misericórdia. Tá normal aí, né? Espero que sim, que pausou aqui, né? Uma conexão foi ligeiramente interrompida. Mas como eu dizia, né? Aqui Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas ele destaca o seguinte: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Né? O próprio Paulo, curiosamente, ele vai confirmar que esta pedra era Cristo. Tá? Sabe onde é que nós vamos ver isso? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Já estamos aqui na carta, versículo 4, onde ele diz assim: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Olha a palavrinha-chave: e a pedra era Cristo. Que beleza! Claro que ele fala aqui hoje isso já, né? Pela autoridade do Espírito Santo, porque agora ele já está convertido. Mas observe que a promessa gloriosa de Jesus sobre a sua igreja é esta: edificarei sobre mim mesmo, Jesus falando, né, que Jesus é a pedra. Ele está dizendo que edificaria a sua igreja sobre ele próprio, né, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Em outras palavras, vocês podem até matar os integrantes da minha igreja, mas jamais conseguirá pará-la. Né? Enfim. Por quê? Porque, meus caros, quem fundou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Né? E quem vem mantendo esta igreja de pé é o Espírito Santo. Não esquece, estamos na dispensação do Espírito Santo. Tá? Esta igreja, inicialmente, ela se ergueu a partir de Atos 2, lá, o famoso Pentecostes. Tá? E jamais esta igreja irá ser destruída. Tá? E ainda aqui, né, falando sobre a igreja de Cristo, vamos lá rapidinho em primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 15, versículo de número 9, onde o mesmo Paulo vai reconhecer o seguinte:
querem ver. Já estamos aqui, né? A gente estava aqui com ele aberto aí, aproveitando a oportunidade, né? Diz assim, capítulo 15, versículo 9, primeira carta aos Coríntios. Olha o que Paulo diz. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Viram? Em momento posterior, nós vamos retomar este versículo para explicar algo bastante interessante, tá? Mas eu não vou dizer o que é agora não, para não cantar a pedra, né? Na época que eu for explicar, vocês vão se lembrar do que eu falei hoje aqui. Enfim, né? E nós vemos agora aqui, durante esse trajeto persecutório, Paulo se encontra com Estevão, né? E entre eles acontece, né, rola um embate, né, acadêmico, né? E pela primeira vez aquele Saulo arrogante, cheio de si, né, contra quem ninguém conseguia disputar e prevalecer no argumento, na oratória, no conhecimento acadêmico, científico, né? Ninguém o podia sobrepujar, né? Porque era praticamente um prodígio, né? Alguém que tinha aquela habilidade, aquele conhecimento, né? Enfim, para poder ministrar com autoridade, com aquela ousadia, sabe? A câmera não está me ajudando, me ajude, câmera. Pelo amor de Deus, fique aí posicionada. Nós vamos ver, sabe onde? Capítulo 6 de Atos, versículos 9 e 10. Vamos pegar do 8, para ficar melhor. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sireneus. Né? Sireneus aqui é aqueles que habitavam na província, na cidade de Cirene. Tá? Por isso são chamados de sireneus. E dos alexandrinos, lá de Alexandria, de onde vem o famoso Clemente de Alexandria. Tá? Um dos pais da igreja. Tá? Que teve dois, teve o de Roma e teve este que eu falei, tá? O de Roma, inclusive, era contemporâneo de Paulo nas suas viagens missionárias, né? E alguns historiadores dizem que pregou em muitas cidades juntamente com ele. Né? Enfim. E dos que eram da Cilícia. Olha aqui, Cilícia. Da onde veio quem? Acabamos de falar no início da aula. Saulo de Tarso, que era da Cilícia. Tarso, província lá da Cilícia, da antiga e atual Turquia, tá? Viram? E da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Viram? Então aqui, embora no texto não esteja explícito, né, estava entre eles aqui Saulo, né, que nós vamos ver inclusive isto. Cadê? Aqui. Nós vamos ver aqui no capítulo 7, né? Capítulo 7, versículo 58. Olha o que nos diz a passagem. E expulsando da cidade, expulsando aqui é Estevão, tá? O apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes
aos pés de um jovem chamado Saulo. Viram? A prova de que Saulo estava lá no momento, né? E que certamente era um dos que disputavam com ele, né? Com Estevão, tá? Então observe que nós vamos ver isso aqui, né? E sobre isto, a nota de rodapé desta Bíblia de Estudo vai nos dizer o seguinte: essa é a primeira referência na Escritura a Saulo, mais tarde chamado Paulo. É discutível se ele era um membro do Sinédrio ou apenas um jovem estudante rabínico que tinha zelo pela fé judaica tradicional. Quer estivesse formalmente envolvido no Sinédrio ou não, ele consentiu, entre aspas, com a decisão de apedrejar Estevão. Viram? E sobre isso a gente já entra no nosso próximo ponto, que é o consentimento de Saulo na morte de Estevão. Isso, inclusive, está na nossa leitura bíblica em classe, né? Atos capítulo 8, versículo 1, né? A parte A do versículo, que diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele aqui, Estevão, tá? Enfim, né? E a partir daqui, meus caros, inicia-se a próxima etapa da campanha persecutória empreendida pelo apóstolo Paulo, que ainda era o fervoroso fariseu Saulo, tá? A dispersão da igreja, né? E aqui, essa dispersão leva inicialmente os discípulos para duas cidades bastante emblemáticas, né? Judéia e Samaria. Já já vocês vão saber por que eu usei a expressão emblemática, tá? Isso está em Atos 8, 1, a parte C do versículo, que diz assim: e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém porque o ministério deles era mais estanque, era mais, né, voltado a Jerusalém, tá? Nós já vimos isso aqui, inclusive, quando falamos sobre o ministério de apóstolo, tá? Aí sugiro você a retornar aí a algumas lives passadas, né, para rever a nossa live sobre o ministério de apóstolo, tá? Não vou me deter aqui explicando muito sobre isso, porque já é assunto estudado, tá? Então, se alguém quiser ver ou rever, né, a nossa aula sobre o ministério de apóstolo, vai lá na nossa linha do tempo, aí no Facebook, tá? E assiste lá a nossa aula sobre o ministério de apóstolo. Tranquilos? E aproveita também, compartilha, né? Enfim. E aqui, né, nós já vemos de início a difusão do Evangelho. O Evangelho, mediante a perseguição que gerou a dispersão, também começou um novo propósito de divulgação, né? Aqui já expandindo o Evangelho para outros locais, tá? Isso está aqui no versículo 4 de Atos 8, que diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Viram aqui? Né? E nós vemos essa difusão já com a pregação de Filipe em Samaria, né? Que aqui sim, por isso que eu falei que são cidades emblemáticas. Por quê? Porque aqui nós já vislumbramos o cumprimento de Atos 1:8. Querem ver o que está escrito lá em Atos 1:8? Vamos lá, rapidinho, né? Em Atos 1:8. Né? Atos 1:8. Achamos. É só voltar um pouquinho aí, tá?
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis. Sabe quem está falando isso aqui, meus caros? Aqui, quem está falando para os discípulos é o próprio Jesus Cristo. Logo depois da sua ressurreição, pouco tempo antes dele subir novamente aos céus, ele deixa estas instruções derradeiras. Olha o que ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Viram aqui? E até os confins da terra. Que seria aqui já o último estágio da perseguição, né? Que inclusive aconteceu lá quando ocorreu a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, tá? Enfim. Então aqui nós vemos o cumprimento, né? E esta pregação de Filipe em Samaria está aqui no capítulo 8 de Atos, a começar do versículo 5 até o 8. Querem ver? E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Viram aqui, meus caros? Então, qual é a grande lição que nós extraímos aqui? Tenho dito aqui repetidas vezes que aquele indivíduo que hoje não é temente a Deus, um dia poderá vir a ser. Assim como aquele que hoje teme, amanhã pode deixar de temer, né? Sobre esta última parte, nós vimos muito disso aqui no trimestre anterior. Reis que começaram temendo a Deus, servindo a Deus, mas que no curso dos seus respectivos reinados abandonaram os mandamentos do Senhor. A começar por Saul, que foi o primeiro de todos, o primeiro rei de Israel. Começou bem, mas terminou mal, né? Também Salomão, filho de Davi, né? Que a Bíblia diz que fez o que era mal diante do Senhor, porque a corrupção das mulheres o levou à idolatria, né? Outros reis também que seguiram pelo mesmo caminho, como Jeroboão I e também o Jeroboão II, nós vimos aqui, né? Também Acabe, né? E depois dele os outros todos, né? Enfim, e alguns reis do Reino do Sul, já posteriores à divisão de Israel em reinos do Norte e do Sul, né? Nós vimos isso aqui. Reis que começaram tementes a Deus, mas que no meio do caminho abandonaram a fé. E agora vemos aqui o outro lado de um homem que não era temente a Deus, né? Que perseguia o povo santo na sua ignorância, na sua incredulidade, como ele mesmo reconhece. Nós vimos aqui, né, em Timóteo 1,13, primeira epístola de Timóteo 1,13, nós vimos aqui. Ele disse que fazia isso de forma ignorante, né, porque desconhecia a verdade de Deus, né? E nós vemos esse Saulo aqui, perseguidor, né, implacável, né, cruel, enfim, né? E aqui, meus caros, nós vemos exatamente isto, a intolerância religiosa, né? Assim como acontecia nos dias de Saulo, acontecia nos dias posteriores a ele, né? Ontem, quando eu transmitia a live da lição de jovens, lá pelo Instagram, eu falava dessa questão da intolerância religiosa, tá?
E sabe onde é que nós vamos ver isso? Nós vamos ver isso, deixa eu achar aqui a referência, sobre a intolerância religiosa. Nós vamos ver isso nos evangelhos, tá? Que inclusive o comentarista traz aqui, né? Ele traz isso aqui na lição, tá? Eu estou indo pelo livro porque o livro é muito mais aprofundado que a lição, tá? Por isso não estranhem se vocês virem coisas que não estão no livro, que estão no livro e não estão na lição, tá? Então, meus caros, enfim. Mas não obstante a isso, né? Aqui mesmo na lição, vou pegar o da lição porque é mais resumido, por causa do tempo também, tá? Nós vamos ver isso aqui, né? Deixa eu ver qual é o que está melhor. Se o da lição ou se eu posso pegar o do livro mesmo que está mais... pegar o da lição que é mais resumido. Por causa do tempo, tá? Ele destaca um trecho aqui, que ele fala sobre uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual, né? E nós vemos isso, meus caros, de forma bastante contundente na atualidade, né? Nós vemos que não só no Brasil, como em boa parte do mundo, já está se começando a desenhar um cenário de perseguição, né? Que caminha para uma perseguição planetária. Isto, inclusive, foi previsto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Meire Santana, seja bem-vinda, minha querida irmã. Chegou quase no final, mas chegou. Enfim, né? Destaquei aqui um trecho dos Evangelhos, capítulo 24 de Mateus, versículos 9 e 10. Sobre a intolerância religiosa. Olha o que nos diz o trecho. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Ou, em outras traduções, se odiarão. Tá? Então, meus caros, estou falando sobre a intolerância religiosa porque está no contexto da lição. Tá? Atrasada, mas cheguei. Eu sei, mameira, eu estou abusando. Eu conheço bem a situação da senhora, né, na labuta aí diária de vó, de mãe, de obreira do Senhor. Eu entendo. Relaxa, eu estou só abusando. Enfim. Né? Então, meus caros, hoje, já em que pese gozarmos de uma certa liberdade de religião ainda aqui no Brasil, já se desenha aí um cenário futuro de perseguição. Então estejamos atentos porque tudo isso é consequência dos desdobramentos das profecias de Jesus, tá? Inclusive ontem na live eu falei sobre isso, né? Na live que tratava sobre os sinais da segunda vinda de Jesus, um dos sinais religiosos é sobre a intolerância religiosa. Observe que essa intolerância, nós vimos aqui, né, ela acontecia nos dias de Saulo. Saulo, fundado nessa intolerância religiosa, ele perseguiu a igreja de Deus, né? E depois dele, muitos outros, né? Muitos outros perseguiram, tá? Então, estejamos atentos a isso, né? Em muitos países aí, missionários e missionárias, irmãos e irmãs estão morrendo por causa da palavra, tá? Então, fica aí a dica e um alerta. Vamos orar pela igreja perseguida. Tranquilos? São 8h30, terminamos aí no horário,
tá? Agradecemos a cada um de vocês que nos assistiu aqui, né, que dedicou esse tempinho aí, essa horinha, para nos dar atenção, né, para assistir a nossa live da EBD. Pedimos desde já que compartilhem, né, porque outras pessoas precisam ser alcançadas. Daqui até o final da manhã este vídeo estará lá no meu canal no YouTube, EBD Palavra Viva. Peço que divulguem este canal, se inscrevam, ativem as notificações para receber as notificações dos vídeos futuros, pois precisamos de 1000 inscritos para também fazermos transmissão online por lá. Tranquilos? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo. Semana que vem, com a ajuda de Deus, né, estaremos de volta, né? Se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou, tá? Fiquem com Deus e até lá. Fui!